Quando Deus me chamou para jejuar, Ele não me chamou para passar fome. Ele não me chamou para um ritual religioso vazio, nem para impressionar os outros com minha devoção. O jejum espiritual não é um castigo, é uma preparação. É um chamado divino para me desconectar daquilo que rouba minha força e me reconectar com a fonte que sustenta tudo. O jejum não muda Deus, Ele muda a mim. Ele coloca meus desejos sob controle, minha carne em silêncio, minha alma em posição de escuta. Porque há coisas que Deus só revela no deserto, quando o barulho do mundo cessa e o céu se torna audível. E quando o Espírito Santo sussurra em meu coração, ele me mostra que o jejum é a porta para o sobrenatural. Não estou apenas deixando de comer, estou declarando guerra contra tudo que tenta me afastar da presença de Deus. Estou dizendo ao meu ego que ele não manda em mim. Estou dizendo à ansiedade, ao orgulho, ao medo e à incredulidade que eles não têm mais lugar na minha mesa. Porque nesse momento, o meu alimento é outro, minha fome é outra. Eu não busco pão, eu busco glória. Eu não desejo carne, eu desejo fogo. E nesse lugar de entrega profunda, eu começo a perceber que o jejum espiritual é mais do que uma decisão, é um propósito. É quando o meu coração se curva diante de algo maior. É quando eu reconheço que há batalhas que não se vencem com palavras bonitas, mas com uma alma rasgada em silêncio diante do trono. É quando eu entendo que há milagres que só vêm depois do sacrifício e que há respostas que só descem quando a gente sobe, em fé, em rendição, em espírito. Quando jejuo, entro em um lugar onde o silêncio fala mais alto que qualquer grito. O mundo lá fora continua barulhento, corrido, exigente. Mas dentro de mim, algo começa a silenciar. As distrações diminuem. As urgências perdem importância. E nesse silêncio, Deus fala. Não com trovões, mas com sussurros. Não com espetáculos, mas com revelações. Porque o jejum não é sobre o que eu deixo de fora, mas sobre o que eu deixo entrar. E quando fecho a boca para o pão, abro os ouvidos para o Espírito. Quando esvazio o prato, ele enche minha alma. É ali, nesse lugar secreto, que começo a perceber quem eu sou de verdade. Sem máscaras, sem filtros, sem as distrações que sempre usei para anestesiar minha dor. O jejum é um espelho espiritual. Ele me mostra tudo que estava escondido debaixo da superfície. As feridas que eu fingi que não doíam. Os vícios emocionais que eu tentei justificar. As dependências que me escravizavam disfarçadas de conforto. Deus não permite esse confronto para me envergonhar, mas para me libertar, para que eu me veja com os olhos dele. Porque quando o jejum é sincero, ele não apenas limpa o corpo, ele purifica a mente. Ele afia a visão. Ele alinha o coração. E de repente, percebo que estou chorando e nem sei porquê. Mas Deus sabe. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que precisa ser quebrado para que algo novo nasça. E é nesse lugar de vulnerabilidade sagrada que ele sussurra. Agora você está pronto para me ouvir. Agora você está vazio o suficiente para ser cheio de mim. O jejum me reposiciona. Ele me tira da superfície e me leva para as profundezas. Quantas vezes a vida me empurrou para longe da essência? Me acostumei a sobreviver com orações rápidas, com cultos corridos, com fé superficial. Mas Deus não quer que eu sobreviva. Ele quer que eu floresça. E florescer exige raízes profundas. O jejum aprofunda minhas raízes espirituais. Ele me faz parar de buscar apenas a mão de Deus e me leva a buscar o rosto dele. Ele tira o foco das bênçãos e me ensina a desejar o abençoador. E quanto mais mergulho nessa jornada, mais percebo que o jejum é um convite à intimidade. É um romance sagrado entre o Criador e a criatura. É como se Deus dissesse: deixa tudo por um momento, só para estar comigo. E quando aceito esse convite, descubro uma presença que me envolve, que me consola, que me cura. Descubro que não preciso de respostas quando tenho a presença. Que não preciso de garantias quando tenho a paz. Que não preciso entender tudo quando sou amado por aquele que entende tudo. E nesse lugar de entrega, descubro que o jejum não é sobre
dor, é sobre deleite. Porque mesmo em meio à fome física, há um banquete espiritual acontecendo. Uma mesa que não é feita de pão e vinho, mas de graça e verdade. E quanto mais me alimento disso, mais forte eu fico, mais leve, mais inteiro. Porque a verdadeira força não vem do que entra pela boca, mas do que é plantado na alma quando o céu se abre. Há correntes que não quebram com palavras. Há prisões que não cedem com força humana. Há muralhas que só caem quando o jejum entra na batalha. Porque o jejum é uma arma secreta. É a chave que abre portas invisíveis. É o fogo que queima fortalezas espirituais. Eu já vi pessoas serem libertas de vícios antigos, de traumas enterrados, de opressões espirituais profundas, simplesmente porque se dispuseram a jejuar com propósito. Porque quando o corpo enfraquece, o espírito ganha voz. E essa voz clama, rompe, derruba, liberta. Não é mágica, não é ritual. É uma rendição tão radical que o céu se move. É um tipo de fé que incomoda o inferno. Porque o diabo não teme um cristão que canta alto. Ele teme um cristão que jejua em silêncio, que se curva quando ninguém está vendo, que diz não para a carne só para dizer sim para Deus. Esse cristão move céus e terra, porque o jejum bem vivido é uma provocação ao invisível, é um clamor sem som, é uma guerra travada sem armas humanas. E quando esse fogo começa a queimar, nada fica como antes. Corações endurecidos são quebrantados, portas trancadas são escancaradas, visões embaçadas são clareadas. Porque o jejum espiritual nos leva de volta à essência do Evangelho. Negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir o Mestre. E quando seguimos com fome do céu, o céu responde com abundância de vida. Vida que flui, vida que cura, vida que transforma. Eu já entrei no jejum com perguntas e saí com visão. Já comecei buscando direção e terminei com convicção. Porque o jejum alinha os meus olhos com os olhos de Deus. Ele me tira da lógica e me coloca na fé. Ele me arranca do controle e me lança na confiança. Quantas decisões eu teria tomado errado se não tivesse jejuado antes? Quantos caminhos eu teria escolhido por ansiedade, por carência, por orgulho, se não tivesse me rendido antes no secreto? O jejum me ensinou que a visão clara não vem da pressa, mas da presença. Quando jejuo, percebo que aquilo que parecia urgente nem sempre é importante. Que aquilo que eu achava essencial, na verdade, era supérfluo. Que o que realmente importa não é o que me promove, mas o que me transforma. O jejum me ensina a viver com propósito, a discernir o tempo de Deus, a perceber quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Porque nem toda porta aberta é oportunidade, e nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio de Deus é só Ele respirando perto, preparando o milagre. E nesse lugar de alinhamento, tudo muda. A oração se torna mais profunda, a adoração se torna mais sincera, a fé se torna mais madura. Porque agora eu não estou apenas reagindo ao que vejo, estou respondendo ao que creio. O jejum espiritual me tira do piloto automático e me coloca na rota do céu. E quando estou nessa rota, não importa o que venha contra mim. Eu sei para onde estou indo e sei quem está me guiando. Quando entro num jejum, eu não apenas deixo de comer, eu construo um altar. Um altar onde coloco meu orgulho, minhas vontades, meus planos, meus medos. Coloco tudo ali. E não é fácil, porque há partes de mim que resistem. Há desejos que gritam, há impulsos que querem comandar. Mas quando coloco tudo no altar, Deus me encontra ali.